Junei Viana, eu sou um professor aposentado, eu sou sobrevivente da guerra que travamos contra a ditadura militar. Fui preso, torturado, condenado a 27 anos, cumpri 10 anos de cadeia e saí não pela anistia de 1979, mas por anistias posteriores, após vencida a minha pena. Desde então, estou empenhado no trabalho de recuperar a memória dos fatos passados, do papel que as pessoas que combateram a ditadura tiveram e que merecem ser reverenciadas. E dentre elas, nos últimos anos, tenho procurado pesquisar e recuperar do esquecimento aqueles e aquelas que não têm sido lembrados pelas leis de transição, nem pela lei de anistia, que é a de 79, nem pela Comissão de Mortos Desaparecidos e até mesmo pela Comissão Nacional da Verdade. São os camponeses e os indígenas. Particularmente sobre os camponeses, os eventos da ditadura associados com a classe dominante rural, que são os grandes empresários, os grandes proprietários de terra, senhores de engenhos, senhores de terra em geral, e eles cometeram muitos atentados contra camponeses, colonos, meieiros, poceiros, e muitos desses acometimentos, eles ficaram, alguns registrados em páginas policiais e outros literalmente não registrados. Aonde hoje nós capturamos sinais desses registros, na imprensa, que às vezes noticiava, são documentos do Serviço de Informação que estão arquivados no Arquivo Nacional e também depoimentos de pessoas que recuperaram esta memória através de comissões da verdade ou pesquisa acadêmica. E o que nós reparamos é algo impressionante. Só para vocês terem noção, na anistia nós temos 75 mil processos de requerimentos. Destes, não tem nem 750 que são de camponeses. Na Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos, nós tivemos cerca de 362 reconhecidos. E nesses nós temos 30 camponeses. Na Comissão Nacional da Verdade, nós temos 434 reconhecidos. Desses, não chega a 40 camponeses. Poderia se perguntar se os camponeses foram menos atingidos do que os estudantes, do que os militares, do que os operários, do que os intelectuais. E se fosse assim, não justificaria sua exclusão, mas estaria pelo menos aritmeticamente explicado uma proporção equivalente, mas não é o caso. Em verdade, quando se deu o golpe em 1964, a maior parcela da população brasileira morava no campo. E a maior parcela da classe trabalhadora brasileira era camponês, seja meieiro, seja assalariado agrícola, seja vários tipos de parceria que existia no campo, ou simplesmente poceiros em áreas devolutas ou questionadas. Este pessoal, como houve uma paranoia da classe dominante, particularmente dos latifundiários, dos senhores de terra, de que reforma agrária era uma coisa de comunista e de que os sindicatos e as ligas camponesas eram instrumentos da comunização do país, eles elegeram quem militava no campo como inimigo principal e literalmente usaram do exército, das polícias militares e civis, das suas polícias privadas, dos seus jagunços pistoleiros. E o resultado foi o quê? Foi que no evento de 1964, um grande número até hoje, que nós não temos notícia, porque não foi quantificada adequadamente, de camponeses foram expulsos das suas terras, foram tomados dos seus sindicatos, foram cassados dos seus mandatos,
foram perseguidos, obrigaram-se a migrarem para poder fugir das polícias privadas e das polícias civis e militares, e alguns foram caçados, outros foram submetidos a inquéritos policiais militares e alguns mortos e desaparecidos, já naquela ocasião. E, ao contrário de que ocorreu com a repressão aos movimentos de oposição partidária, que teve um fluxo muito grande na primeira onda repressiva de 64, depois um fluxo ainda maior na segunda onda repressiva, que foi de 68 até 76, os camponeses, durante esse tempo, tiveram repressão de ordem crescente. Mas quando a repressão diminuiu nas cidades, aumentou no campo. Porque quando você faz abertura política aqui nas cidades, não a faz no campo. E a velha classe dominante do campo, ela se apodera dos estados, dos municípios e dos poderes locais e fazem disso um instrumento, junto com a polícia estadual, você entendeu, de repressão aos camponeses. E aí você tem as estatísticas de morte. Mais de 70% dos mortos e desaparecidos de camponeses que não estão computados nesse sistema de justiça de transição diz respeito à transição militar, que é aquela parte da abertura controlada pelos militares, que é o final do período Geisel e todo o período Figueiredo, e depois da transição civil, que é o governo do senhor Sarney. Literalmente mataram 70% de 1.200 camponeses pesquisados. Aí você fala assim, isso não foi o Estado. Não, foi uma ação de política pública, por delegações ocultas e às vezes explícitas, que alguns documentos que hoje nós capturamos dos arquivos públicos nos indicam. Então, quando hoje nós falamos assim, a justiça de transição, ela é muito importante para nós reconstituirmos o Estado de Direito. Isso não há dúvida. A anistia política é importantíssima, não só pelas reparações morais e materiais, mas também pela dimensão pública, pelo debate público estabelecido para a sociedade assumir esse reparo. A morte desaparecida também muito relevante, porque o Estado reconheceu os seus crimes de lesa humanidade. A Comissão da Verdade, porque ele deu uma configuração mais ampla, inclusive identificando os seus autores. Mas tudo isso ainda é limitado, porque há uma exclusão dos povos indígenas, que eu não falei agora, mas poderia falar, e também dos camponeses. Eu vou te dar um exemplo. Durante muitos anos, nem a Comissão de Anistia, nem os mortos desaparecidos quis reconhecer a Margarida Alves. Esta que foi objeto de homenagem com as 70 mil Margaridas aqui no Planalto, você entendeu? Reconhecido os seus direitos de que foi perseguida. Mas é porque a Margarida foi um jagunço do pessoal do Tanque, que é uma gangue lá de fundiários lá. Sim, é verdade. Mas eles estavam exatamente mancomunados com a polícia. Eles tinham agentes públicos mancomunados, inclusive uns assassinando outros para não dar testemunho, inclusive do juízo. Então, me diga uma coisa, desde quando o Estado pode se eximir de responsabilidades na medida que ele é parceiro de agentes privados? Nem na esfera criminal, nem na esfera institucional, nem na esfera política isso se dá. Então, não pode se dar na reparação, na identificação de memória, na reconhecimento da verdade e de se fazer justiça. É por isso que eu te digo, ainda temos um longo caminho a percorrer na pesquisa, na institucionalidade, entendeu? E nos direitos. Não só. Eu diria também que nas cidades existe muita gente disso. Vou te dar um exemplo também. Tem um camponês, chama-se Sebastião Gomes dos Santos. Ele foi assassinado, ele era militante. Ele foi assassinado, mas em 1969 não foi reconhecido. Só agora a Comissão Nacional da Verdade reconhece. Entendeu? Sabe por quê? Porque, literalmente, aqueles que ele assassinaram grafaram o seu nome de uma forma equivocada. Se foi proposital ou não, eu não posso falar, mas que foi erro material, foi. E as instituições, literalmente, se apegam a erros materiais para não reconhecer direitos durante quantos anos? 60, 70, 40 anos, 50 anos? Quer dizer, então,
É por isso que eu apoio esta pesquisa, esse trabalho que vocês estão fazendo, para dizer o seguinte, igual o Sebastião, nós temos literalmente milhares, eu vou repetir, milhares de camponeses que não tiveram reconhecido seu direito à memória, à verdade e à justiça. Para exatamente trabalhar com aqueles que são invisibilizados, com aqueles que não têm seus direitos reconhecidos, nós criamos a Comissão Camponesa da Verdade. Isto é uma criação da sociedade civil. São 70 pesquisadores das universidades públicas e privadas, são pesquisadores individuais também, entendeu? As entidades, e na verdade ela foi criada em 2012 pelo Congresso Unitário de Camponeses. Eles que criaram, você entendeu? E eles delegaram essas pessoas, essas pesquisas e reconheceram os seus resultados. E produzimos um relatório, é um relatório também incompleto, com todas as nossas suficiências, mas com muita coragem de dizer, não aceitamos a exclusão dos camponeses e dos indígenas.